tramitação do PL das fake news aqui no Congresso Nacional e o julgamento pelo STF da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet estão diretamente ligados, pois tratam da responsabilização das plataformas digitais. O artigo 19 estabelece que a responsabilidade das plataformas por conteúdos de terceiros só acontece após ordem judicial. Já o PL, ele endurece as regras, exigindo mais transparência e também controle sobre a desinformação. Aqui ao meu lado no estúdio está o senador Alessandro Vieira, que é o autor do PL das fake news. Senador, muito obrigada pela sua presença. Muito bom estar aqui com vocês. Senador, relembrando um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a tramitação do PL das fake news, ele foi aprovado pelo Senado em 2023, mas depois ele foi para a Câmara e foi constituído um grupo de trabalho lá e a tramitação parou. De que formas que o senhor acha que os reflexos desse julgamento ele pode fortalecer a tramitação dessa proposta novamente? Sempre vai ser uma escolha política, né? Então, o Senado fez o seu papel. O Senado já por 2 vezes legislou. Nós aprovamos o 2630, que é mais amplo, cuida de uma série de ferramentas que são utilizadas para a prática de crimes e não entra em nenhum momento na seara do conteúdo. Então, se você tem redes de robôs falsos, se você faz impulsionamento, se você tem estratégias para crime, a responsabilidade da plataforma está colocada. E aprovamos logo depois o 2628, que cuida apenas da proteção de crianças e adolescentes. Ele também está lá na Câmara dos Deputados. Com a melhor expectativa, inclusive, de aprovação, está agora na Comissão de Comunicação com o deputado Jadiel como relator. Quando o Congresso não legisla, o Supremo, o Judiciário vão suprir essa lacuna e vão fazer isso por interpretação. É o pior dos caminhos. Mas é um caminho necessário no nosso sistema, porque o juiz não pode se negar a julgar. Ele não pode dizer, não vou decidir um processo porque não tem lei. Ele adapta outras leis, ele faz interpretações. E isso é muito ruim, porque eles não têm ferramentas para ouvir a sociedade e para produzir um conteúdo, como nós temos aqui no Congresso. Então, eu espero que isso sirva de alerta para os deputados, de que eles precisam legislar. Esse é um tema sensível. A sociedade como um todo sofre com problemas causados pelo ambiente digital, mais fortemente no caso de crianças e adolescentes, mas nós todos como sociedade, como cidadãos, sofremos com isso. É desinformação, é prática de crimes, é o incentivo à prática de crimes violentos. Todos os dias, no mais tardar, cada 2, 3 dias, você tem mais uma tragédia, uma criança, um adolescente que se mutilou, que cometeu suicídio. Tudo isso dentro do ambiente digital, onde as plataformas têm hoje já total conhecimento de causa. Eles têm total capacidade de resolver isso. Não resolvem porque não tem interesse econômico. De que forma que o senhor acha que deve ser ampliada essa responsabilidade para as plataformas? Essencialmente que eles usem as ferramentas que eles já têm para garantir, por exemplo, o controle da idade de quem acessa. Hoje eles têm pleno domínio sobre quem está acessando. Eles sabem qual é o seu perfil psicológico, o que você consome, onde você está, o tempo que você fica na tela. Então, naturalmente, eles sabem também qual é a sua faixa etária. Eles têm total condições de proibir que você receba conteúdo que seja ofensivo para a sua formação. Eles têm total conhecimento da veiculação, por exemplo, dos conteúdos de ódio, de estímulo a suicídio, de indução a suicídio. Mas como eles mantêm o engajamento como principal objetivo, o tempo de tela como principal objetivo, eles não tomam providência nenhuma. A legislação é omissa, eles deixam isso acontecer. Eles podem sim tomar providências a partir e o ideal é esse, a partir de notificações, para que eles tenham já a retirada de conteúdo, o encaminhamento espontâneo pela plataforma para que a justiça aprecie aqueles casos. Eles deveriam ser os maiores aliados da proteção da sociedade, mas hoje não são. E como é que o Congresso tem enfrentado, senador, na sua avaliação, o lobby que essas plataformas fazem em relação a essas propostas? É sempre muito difícil, porque nós estamos falando das indústrias, das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Você nunca teve, na história do capitalismo, empresas com tanto poder e com tanto volume de recursos. Isso impacta diretamente na política, naturalmente, porque o tanto de alcance que você vai ter numa postagem sua afeta a sua capacidade eleitoral. O Senado conseguiu superar esse desafio. O Senado já por 2 vezes votou e aprovou legislações que, no meu entender, são razoáveis, são suficientes, mas a Câmara dos Deputados ainda não fez isso. Talvez pela diferença de composição, são muito mais parlamentares, 513. Muitos deles não têm essa autonomia com relação às grandes empresas, eles sentem uma dependência muito grande do engajamento, mas também, infelizmente, vários entram na própria onda de desinformação, de imaginar que esse tipo de regulamento que o Senado já aprovou por 2 vezes vai afetar de alguma forma a liberdade de expressão. Isso não é verdade.
Os textos são muito claros. O que se quer controlar são as ferramentas utilizadas para crimes. Redes de distribuição velada, contas falsas. Essas são as questões que a gente quer enfrentar. O senhor acha que a polarização política tem prejudicado o debate técnico sobre o projeto? Todos os projetos e esses em especial. Para muita gente, a polarização ela virou um biombo, uma cortina de fumaça para incompetência e falta de responsabilidade. É importante que o eleitor faça essa avaliação. Se o seu representante eleito está apenas fazendo teatro na internet e não está apresentando soluções verdadeiras para aquilo que a gente precisa, para que a partir daí sim a gente consiga legislar. Acho que essa seleção vai passar muito também pelo eleitor, pela compreensão que ele tem que ter. O senhor falou sobre a necessidade de o Supremo estar determinando o futuro nesse caso, né, porque ele que está tendo que tomar decisões, já que houve uma certa inação do Congresso Nacional. Mas o senhor acha que cabe a quem, numa matéria tão específica, determinar essa regulamentação ao Congresso? Sem a menor sombra de dúvida, o Congresso Nacional tem essa responsabilidade, sem a menor sombra de dúvida. O que o Supremo está em vias de fazer é, novamente, legislar. É literalmente não só declarar constitucional ou inconstitucional um trecho do Marco Civil, mas estabelecer novas normas. O que, por via de interpretação, é uma coisa extremamente equivocada. Mas não é a primeira vez. Nós tivemos isso na questão da LGBTfobia, onde o Congresso se omitiu em legislar e o Supremo fez uma equiparação no crime de racismo. E você tem cada vez mais hipóteses, tem agora na questão orçamentária das emendas. O Congresso tem que fazer o dever de casa, né? As duas casas têm que ter essa razoabilidade, entender que temas que são de alta relevância para a sociedade exigem legislação. Ela pode ser popular, impopular, ela pode ser melhor ou pior, mas ela tem que ser feita. E a gente vai ter que inventar isso, eu espero que em breve. Mas quando iniciou esse julgamento, vários parlamentares, principalmente senadores, falaram que o Supremo estava invadindo a competência do Congresso Nacional. O senhor acredita que é nesse sentido também ou é realmente uma inação? Você tem as duas coisas acontecendo. Então, quando o Congresso não prepara uma lei e a demanda chega à Justiça vai decidir, tendo ou não lei. Ela vai decidir como? Interpretando, fazendo equiparações, analogias, buscando outros artifícios da lei. Onde é que o Supremo invade a nossa atribuição? Quando ele não só interpreta a lei e resolve aquele caso, mas quando ele decide criar novas normas detalhadas. Então, não há como, por via de interpretação, eu estabelecer que a responsabilidade das plataformas ela existe para o crime A, B, C, D, mas não existe para os outros. Não faz sentido, do seu ponto de vista interpretativo. São construções que estão sendo feitas que são extremas, numa ideia de que cabe a eles também fazer essa inovação. Não cabe. Acho que na Praça dos Três Poderes, todos nós precisamos fazer um exame de consciência e encontrar o nosso lugar, o nosso papel. O Congresso, o Senado tem um papel específico, o Supremo tem um papel dele, de interpretação, de cuidado e zelo pela nossa Constituição, mas não cabe ao Supremo, por exemplo, para usar uma citação que é muito comum do ministro Barroso, empurrar a realidade e a sociedade. Não. Eles têm que salvaguardar o arcabouço jurídico que já está posto, e quem faz o arcabouço jurídico somos nós, parlamentares, eleitos pelo povo, legitimados pelo povo. Então tem um ponto de equilíbrio para encontrar. E acho que diálogo e mais compreensão podem levar a uma solução. Senador, e como fazer para equilibrar a liberdade de expressão e controle desses conteúdos tão nocivos? Muito tranquilo, basta você não invadir a seara de liberdade do indivíduo. Porque, veja, se você decide, por algum motivo qualquer, fazer um comentário, uma postagem ofensiva para alguém, mas você não usa de ferramentas para dar alcance excessivo, você não tem uma rede de impulsionamento, você não está utilizando contas robôs, você não está se escondendo no anonimato da conta falsa, você está no exercício legítimo da sua liberdade de expressão. Mas se você decide usar uma conta falsa, se você decide utilizar uma rede de impulsionamento dessa ofensa, aí você saiu da liberdade de expressão e você foi para um uso criminoso de um ataque reputacional ou de outros crimes, porque essa mesma ferramenta ela serve para o estelionato, para o furto de dados, para o induzimento ao suicídio. Então, são ferramentas. Eu acho que quando a gente começou a legislar e discutir sobre isso, a gente foi muito feliz aqui no Senado, porque a gente entendeu que tem que cuidar das ferramentas e não do conteúdo. Em nenhum dos dois textos legais que o Senado aprovou, você tem qualquer referência a conteúdo. Porque não cabe ser censor da vontade. Você tem liberdade total de expressão garantida pela Constituição, vedado o anonimato.
Esse é o ponto. Porque se você não está anônima, você vai poder ser responsabilizada no devido processo legal, denunciada, processada, com direito à ampla defesa e contraditória. Senador, para a gente finalizar, caindo a constitucionalidade do artigo 19, de que forma isso vai se refletir no PL das fake news? Vai ser fica valendo essa interpretação do Supremo até que uma nova lei aqui seja aprovada? Exatamente, fica valendo a decisão do Supremo até que você tenha uma nova legislação. Eu imagino que com essa decisão ele vai ter um efeito de que as empresas que hoje combatem qualquer tipo de legislação vão passar a demandar uma legislação. Porque essa incerteza, essa flexibilidade de entregar para o magistrado esse arbítrio, ela seguramente não é do interesse da sociedade e nem do interesse das empresas. Então, acho que ele vai começar a ter um pouco mais de força para isso. Mas sempre vai passar muito pela compreensão dos parlamentares. E eu repito, o Senado já fez seu papel, a bola está com a Câmara dos Deputados. Vai forçar, de certa forma, a Câmara a tirar da gaveta o projeto. Ou colocar de vez o carimbo de inerte. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.